Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020-7272-1010 é o número da sua participação. Nós estaremos hoje, quarta-feira, investindo na sua vida espiritual. Se você se pergunta, faz questões da seguinte forma: por que eu não consigo vencer situações que eu estou vivendo desse tipo? Talvez você está enfrentando problemas familiares, problemas financeiros, problemas de ordem que você não sabe como sair dessa situação. Eu vou te falar daqui a pouco o motivo pelo qual você não tem conseguido ter forças, se concentrar diante dessa situação e vencer esse problema. Você pode incluir agora mesmo o seu nome, o nome dos seus familiares, para a oração que estaremos realizando no final desta programação, no qual nós estaremos clamando a Deus, pedindo para que você tenha forças e coragem para vencer, ok? 020-7272-1010 é o número da sua participação. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Vanessa, eu tenho 28 anos. Antes de chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa totalmente vazia, totalmente angustiada, tinha mágoa, era nervosa e eu tentava preencher esse vazio, resolver essa angústia em coisas e pessoas. Eu apoiava a minha felicidade em amizades, me via cercada de pessoas, tentava preencher esse vazio com amizades, ficando junto das pessoas, tentando me ocupar de várias coisas, mas depois que todo mundo ia embora, depois que eu ficava sozinha, o vazio voltava de novo. Eu me via triste, me via angustiada, cheia de maus pensamentos, e eu até ia em uma outra denominação, mas era como se não tivesse solução para esse problema interior. O meu relacionamento com Deus era assim algo muito distante, porque era como se Ele não pudesse resolver aquilo, porque eu não o conhecia, porque eu não sabia quem Ele era. Ele era me apresentado apenas como um abençoador, não como a própria bênção. Então, Ele era muito distante para mim. Eu estava nessa outra denominação, mas eu não via resultados. Foi quando, mesmo eu indo nessa denominação, eu recebi um convite da minha irmã para poder ir na Igreja Universal. E eu, no começo, assim, resisti um pouco. Aí ela falou assim para mim: olha, vai só nessa campanha. Eu lembro até hoje que era para você trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. E eu fiquei curiosa naquilo. Eu falei: tá bom, eu vou. E aí foi quando eu recebi o convite e eu participei da primeira reunião. E logo assim, nessa primeira reunião, eu já percebi a diferença. Eu me senti assim, acolhida. Eu vi algo ali diferente que eu não entendi o que era, mas aquilo me despertou a curiosidade para eu continuar frequentando. Foi quando eu continuei participando das reuniões e aí fui começando a entender a fé, começando a entender que Deus, Ele podia resolver o meu problema, que Deus, Ele era a solução para tudo aquilo, para todos aqueles problemas que eu tinha dentro de mim, aquele vazio, aquela angústia, aqueles pensamentos negativos, vinham pensamentos de suicídio, que nada ia dar certo, que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir ser feliz, que para mim não tinha jeito. E eu entendi que se eu colocasse toda a minha força, eu ia receber o Espírito Santo, se eu colocasse toda a minha vida diante de Deus. E passei a ler mais a Bíblia, orei mais, jejuei mais, só que tinha uma coisa também que me faltava. Eu vivia chegando muito atrasada nas reuniões. Então eu pensei assim: poxa, Deus, Ele olha os detalhes. Então eu comecei a chegar cedo nas reuniões, eu acordava pensando no Espírito Santo, eu ia dormir pensando no Espírito Santo. A minha vida era para o Espírito Santo, eu queria Ele, eu queria receber Ele porque eu entendi que Ele ia mudar o meu interior, Ele ia mudar a minha vida. Foi quando estava dentro da minha casa, arrumando a casa, ouvindo a palavra amiga do bispo meio-dia. E aí ele falou assim: larga tudo que você está fazendo e se concentra nessa oração. Foi quando eu deixei tudo que eu estava fazendo, eu me reservei num lugar sozinha. E ali, ouvindo ali a oração do bispo, eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a me esvaziar de mim, eu fui sincera. Eu falei para Deus que eu precisava dele, que eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais viver sem ele. Porque o que eu ia fazer se ele era a única solução para a minha vida? Foi quando eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, e aí foi quando eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, veio uma paz muito grande dentro de mim, uma paz assim, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Imagina, eu era cheia de maus pensamentos, toda angustiada, triste, mas quando o Espírito Santo veio, uma paz
que não tem assim palavras assim para explicar. E eu passei ali a ter uma alegria, foi uma paz, uma alegria, tudo junto assim dentro de mim. E aí quando acabou a oração, eu queria contar. Eu lembro que estava minha mãe e meu irmão em casa e eu queria falar para eles, recebi o Espírito Santo. Mas eu não podia falar porque eles não iam entender. Então, desde então, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu andava assim na rua, eu não via mais as pessoas, era como se eu visse assim almas. Eu queria falar de Jesus para as pessoas, eu queria que elas recebessem aquilo que eu recebi, né? Porque a gente vê as pessoas hoje tão sofridas. Eu já percebi a diferença logo em seguida. Eu passei a ser uma pessoa que não tinha mais mágoa, eu tinha mágoa do meu pai, eu não tinha mais mágoa dele. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com meu pai. Eu passei a ajudar as pessoas, eu não era mais nervosa, eu passei a ser uma pessoa paciente, eu passei a ver tudo diferente, assim, dentro de mim, o meu comportamento, a minha reação. Vem os problemas? Vem, mas a gente tem a direção para poder resolver, a gente tem a força de Deus para poder resolver. Não há mais aquele desespero, não há mais aquele medo, não há mais aquela insegurança, não há mais aquela angústia, muito pelo contrário. Há uma certeza de que Deus vai à frente de tudo e que tudo vai dar certo, porque o Espírito Santo, ele não somente nos faz feliz de verdade, mas ele também é a solução para tudo na nossa vida. Tudo que a gente passar, o Espírito Santo, ele é essa solução. E hoje eu sou uma pessoa feliz de verdade, porque eu recebi o Espírito Santo. Ele é a minha maior riqueza, ele é a minha maior alegria. Ele que me faz ser feliz, ele me faz ser completa. Ele é o bem mais precioso que eu tenho. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou aí o testemunho da Vanessa. Vanessa, que quando ela chegou à igreja, ela enfrentava problemas diversos, problemas que nem ela mesma entendia o porquê, qual o motivo que ela enfrentava tantas situações. Você também se encontra na mesma situação, talvez, que Vanessa estava vivenciando. E você se pergunta o porquê. Por que eu estou enfrentando esse tipo de problema? O que eu fiz de errado para merecer isso? Saiba de uma coisa, quando Deus é a nossa prioridade, todas as outras coisas são acrescentadas. Força, sabedoria, direção, energia. Mas você tem que priorizar o principal, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Hoje, quarta-feira, nós estaremos aprendendo a investir no principal, aprendendo a investir na palavra de Deus. E tendo Deus como o nosso diretor, o diretor da nossa vida, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, nós vamos agora acompanhar mais um intervalo e já voltamos com todos vocês. Vamos lá. Meu nome é Joséilton Guilherme Lucena, tenho 39 anos. Eu tinha um problema de vício de maconha, tinha vício com a cocaína, tinha vício com álcool e tinha um vício dos jogos de azar. E isso afetou muito o meu casamento. E esse relacionamento, a cada ano, ficava mais conturbado, ficava mais violento, em termos de palavras, de xingamentos, e o amor ia acabando. Não da minha parte, mas do dela, que ela sempre falava para mim: Joséilton, eu não estou mais aguentando esse relacionamento. Vai chegar um ponto que você vai chegar em casa e não vai me encontrar mais. E foi realmente o que aconteceu. Cheguei em casa, não tinha mais a esposa, as coisas dela já tinha levado tudo, estava na casa da mãe dela. Ali, realmente, eu vi meu casamento indo de água abaixo. E com a separação, me veio a depressão. Tive uma depressão tão profunda, essa depressão ela quase me leva ao meu suicídio, porque eu pensava 24 horas em tirar a minha vida. Através de um programa de televisão, eu via essa palestra, então
tive curiosidade através dos testemunhos que eu via muita gente falando de ter restaurado seu casamento, casos até piores do que o meu. Eu falei, então achei o lugar certo, achei a porta de escape, aqui vai ser meu lugar. Primeiro eu tinha que me curar, eu tinha que tirar aquela bagagem que eu carregava, que eu tinha que tirar aqueles vícios, aquelas coisas tudo de errado que eu fazia. Então eu comecei a ouvir, obedecer e praticar. Primeira coisa que eu tive que pôr um ponto final foi nos meus vícios. Até minha família já me viu outro homem, não me via mais um Joseilton chorão, não me via mais um Joseilton trancado dentro de um quarto. E todo mundo achava que eu já tinha arrumado outra pessoa. Eu tive meu encontro com Deus, que foi a mudança do meu eu, a transformação do novo caráter, do novo homem de Joseilton. E no dia que eu tive essa noção de primeiro Deus e depois eu tinha certeza que a minha vida ia mudar. Então, eu fiz um propósito com Deus para, antes de eu ter alguém do meu lado, eu tinha que ter meu batismo com o Espírito Santo, eu tinha que ter meu encontro com Deus. E foi numa quinta-feira, numa busca, só que eu já vinha me preparando, vinha orando, vinha pedindo isso a Deus, porque Ele prometeu. Não é uma coisa por acaso, não, Ele disse que daria seu Espírito. Então eu me sacrifiquei o meu eu, o meu ego, minhas vontades, meus sonhos, tudo pelo Espírito dele. O meu Espírito pelo dele. Eu tive meu batismo com o Espírito Santo, numa busca maravilhosa. Na hora que eu busquei, chegou uma hora que eu não escutava mais ninguém. Só tive aquela certeza, um choro misturado com alegria, uma paz dentro de mim que eu nunca tive na minha vida. E eu tive a certeza que Deus olhou para mim e falou, Joseilton, eu sou teu pai. Tenha certeza que tudo aquilo que você desejava, que você queria, hoje você tem. Eu vi seu sofrimento. Eu vi o que você passou. Você achava que eu não estava com você. Mas hoje você tem a certeza, meu filho, que eu sou contigo, não importa o que aconteça. Custe o que custar, eu estarei contigo. E aquilo para mim foi glorioso. Eu saí radiante, eu saí tão feliz. A primeira atitude que foi eu entrar no grupo da terapia para passar aquilo que eu recebi. Aí chegou um evento da terapia do amor aqui e eu conheci uma pessoa também que fazia parte assim da igreja, da terapia, e a gente se conheceu e desse primeiro encontro passamos uns 6 meses namorando. Ficamos noivos, mais uns 6 meses a 1 ano ao total. Em seguida, a gente casou. Então, através da palestra, tudo que aconteceu, pela obediência, por vir, por obedecer, por colocar em prática, um relacionamento maravilhoso, gostoso, um amor enorme um pelo outro. Mas tudo isso aconteceu fruto do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza, se não fosse pela essa transformação, pela essa mudança de espírito, tenho certeza que hoje eu não estaria dando aqui esse relato, esse testemunho, contando o que aconteceu na minha vida. Aquele Joseilton que ninguém dava nada, Deus acreditou em mim, então Deus me restaurou, tirou eu lá do fundo do poço e me colocou como um escolhido dele.
Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo venha consagrar, abençoar esta água. Em nome de Jesus, essa pessoa que se encontra vazia, angustiada, triste, esta pessoa que se encontra, meu Pai, desesperada, desesperançada, talvez essa mãe que tem buscado, lutado pelos filhos, meu Deus, essa esposa que não sabe o que fazer diante dessa situação, eu te peço, dirige os pensamentos desta pessoa. Nós temos aprendido, meu Pai, nós temos recebido do Senhor que quando os nossos olhos se abrem, quando nós temos, meu Deus, a verdadeira alegria, que é o Espírito de Deus dentro de nós temos a força para reagir diante dos problemas. Nós mantemos a nossa fé viva diante das circunstâncias da situação. Por isso eu te peço, consagra esta água quando essa pessoa beber da água, seja ela abençoada em nome do Senhor Jesus. Beba da água com fé, seja abençoado agora. Graças a Deus, pela fé você está livre do peso que você carregava e a partir de agora, tenha certeza de uma coisa, priorize. Você está assistindo essa programação, não importa o horário, coloque no seu coração a prioridade de cuidar da sua alma. Né? A sua alma é o seu bem mais precioso. Lembrando que todos os domingos às 10 da manhã nós temos reuniões especiais. Você poderá ali convidar os seus familiares, os seus amigos, pessoas que você sabe que precisam de ajuda. Aqui em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, às 10 da manhã. Que Deus abençoe a todos e até lá. Meu Pai, que o Teu poder venha se manifestar, Senhor, porque a Tua palavra diz que não há nada impossível para Ti. Se esse casal tem enfrentado por crises, problemas, adversidades, a divisão tem insistido em estar, eu determino agora que haja reconstrução deste relacionamento, assim como era no início. No início havia harmonia, paz, no início havia carinho, respeito, cumplicidade, que agora venha a ser ainda mais, ainda maior. Restaura, meu Deus, restaura, meu Pai, que haja paz nesse casamento, que haja paz nesse relacionamento, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha restaurar, de maneira que, quando o Senhor entra em ação, não tem como, não há maneira do problema permanecer. Onde a luz está, as trevas saem. Então o ódio dá lugar à paz, o ódio dá lugar ao perdão, as brigas, a desunião dá o lugar à harmonia. Espírito Santo, o Senhor também é conhecido como o Espírito do amor. Abençoa, meu Pai, restaura esta família.